Olá, Paulo Eduardo. Hoje no nosso bate-papo recebemos a psicóloga Eliana Zanata, que também tem várias especializações na área da infância e da adolescência. Olá, Eliana, muito prazer, viu, em recebê-la aqui no nosso quadro. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre um grande prazer estar aqui e levar um pouco da psicologia para os seus telespectadores. Eu que agradeço e que bom reencontrar você. Eu estou muito feliz, com certeza. Eliana, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que aconteceu essa escolha da psicologia na sua vida e quais as primeiras atividades como psicóloga. Bom, para mim, né, um depoimento, né? É, quando eu era mais criança, mais adolescente, eu sempre ficava observando como que as pessoas falavam, como elas reagiam. Eu percebia que umas eram mais bravas, outras eram mais carinhosas, umas eu gostava mais, outras eu não gostava tanto. E eu fui observando, né, assim, algumas bravezas das pessoas. Então, eu comecei a observar e eu falava, o que será que é isso? Aí, quando eu cheguei mais lá na adolescência, né, vendo revistas, na época a gente via revistas, né, Guia do Estudante, das profissões. Aí eu tinha uma vizinha que era psicóloga e fui conversar com ela, porque na época que eu fiz também o colégio, tinha uma disciplina que falava sobre as profissões e nós tínhamos que entrevistar algumas pessoas. E uma das pessoas que eu entrevistei foi uma psicóloga e eu disse: "Ah, é isso aí que eu quero". Então foi de observar as pessoas e de ver como é que elas agiam, reagiam, como é que elas teatralizavam aquilo que elas pensavam, que elas sentiam, e eu ficava me perguntando como é que será que acontece, né, é nesse lugar que elas não contam, né, que elas só, como é que dentro de cada um, né? Então foi essa curiosidade de saber mesmo, né, como é que a gente lidava com as angústias, com as tristezas. Foi assim, de uma forma empírica minha. E onde aconteceram as primeiras atividades suas? Bom, eu não sou piracicabana, né, mas eu escolhi Piracicaba como uma cidade para eu viver. Eu fiz a Unimep, né, tive ótimos professores e as minhas primeiras atividades elas foram aqui na clínica. E na clínica eu trabalhava também como acompanhante terapêutica, que é uma modalidade da psicologia que, diante de uma vulnerabilidade de uma pessoa, ou por uma cirurgia, por uma doença, por um acidente, ela não pode ir ao consultório, então eu vou até onde a pessoa está. Né? Então eu trabalhei muito com orientação vocacional também, como acompanhante terapêutica, e depois eu fui me firmando mais na clínica e atualmente eu tenho mais atendimento clínico mesmo. E o que você considera, Eliana, assim como imprescindível na formação de um psicólogo clínico? Bom, eu acredito que esse amor pelo ser humano, esse respeito, hoje mesmo, né, eu atendendo um paciente e ele dizia assim, mas eu tenho vergonha de falar isso para você. Né? E eu disse assim, não, eu tenho respeito por você. Né? E até é uma pessoa assim muito simples, mas que enfim, é um ser humano que sofre, então de poder perceber que a gente tem que ter essa escuta refinada, de que a pessoa ela fala de uma vergonha, mas ela também fala de alguns preconceitos que ela tem, que talvez o fato de eu ser uma mulher, ele ser um homem, que não dá para falar certas coisas. Então eu sinto que é ter respeito, né, esta escuta que vai além daquilo que a gente escutou, né, que vai lá para os recônditos do inconsciente, né? E esse desejo de amar muito o ser humano, né? E de estudar, estudar muito. Eliana, eu sei que você participou também de diversas entrevistas em programas de rádio e você acabou de dizer também que hoje é psicóloga clínica. A abordagem que eu utilizo é a psicanálise, que partiu de Freud e dos contemporâneos dele, que é o Bion, Winnicott, Melanie Klein e outros mais da modernidade, que é o André Green, por exemplo.
né? Então, assim, o meu trabalho é todo pautado na psicanálise. Eu utilizo o divã, né, que o divã foi uma herança de Freud, de toda a técnica que ele desenvolveu. E o Freud, ele foi um gênio, né? Ele fez toda uma teoria brilhante, e pessoas mais brilhantes ainda, os contemporâneos dele, né, foram aperfeiçoando, e hoje nós temos condições de ter um acesso a essas abordagens, a estas informações que nos guiam muito no nosso trabalho, no meu trabalho, né? E é claro que a vivência em consultório também vai nos afinando, vai nos refinando, vai lapidando. O próprio estudo em grupos, que sempre tem que existir, porque é muito importante, é muito rico. A própria análise pessoal, né, do psicólogo também, isto traz uma herança na qualidade do trabalho. Então, o meu trabalho é assim, né? Eu também uso o divã, como o Freud deixou como herança, né, da psicanálise. Então, basicamente é isto. E eu sinto que o grande desafio é estudar sempre, e é sempre, 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 né, estar disponível para aquele ser humano que é como eu, que é feito do mesmo barro que eu, que está ali na minha frente e que sofre, e que tem um sofrimento e que na maioria das vezes não se tem origem, porque às vezes nós sabemos por que nós estamos tristes. Porque nós perdemos um ente muito querido, nós perdemos um status que nós tínhamos social, por exemplo, de um trabalho que nós gostávamos muito, mas muitas vezes nós não sabemos por que nós sofremos. Então, ter, né, essa condição de nos identificarmos com aquela tristeza, com aquele sofrimento, e o amor à verdade, né, esta coragem de fazer esta pesquisa, esse mergulho no inconsciente para descobrirmos a origem e tentarmos, né, trazer uma qualidade de vida melhor para a pessoa. Né? Talvez nós não falamos em cura, nós falamos de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, de um alargamento das condições e dos recursos internos. Eliana, e quais seriam, assim, as queixas principais numa sessão de apoio? Hoje, né, aquilo que mais tem motivado as pessoas nos procurar são os estados mais depressivos, que é o mal do século, né, que já veio já do século passado, do século XX, né, as grandes depressões. Ontem, hoje, enfim, algum desses dias atrás aí, eu estava vendo uma reportagem numa revista sobre saúde mental, e que dizia que até 2050, né, 60% da população vai ter algum episódio de depressão. Então, é algo que já está existindo e nós estamos caminhando para isso. Então, num momento de muito sofrimento, como esse de uma depressão, né, de uma tristeza, né, de ideações suicidas, e também hoje tem muita demanda das pessoas nos procurarem, elas não saberem exatamente o que está acontecendo com elas, mas que elas têm uma tristeza, uma insatisfação com a vida, que nada faz muito sentido, que nada traz muita alegria, que elas fazem atividade física, mas não encontram uma felicidade, né? Tem alguns relacionamentos amorosos, às vezes a pessoa tem um relacionamento amoroso, mas que também não encontra felicidade, não encontra alegria de vida. Então, que nós falamos hoje, né, de uma clínica do vazio, que existe um vazio interno que precisa ser, né, preenchido com sentido, com significado, que isso tem a ver com algumas falhas ambientais, com algumas falhas do desenvolvimento que a pessoa traz, e que quando ela está na fase adolescente ou mais de um adulto jovem, aquilo começa a fazer um peso maior, porque tem muita dificuldade, porque aí os sintomas eles começam a aparecer como algo recorrente, como por exemplo, não vai bem na escola, não consegue manter um relacionamento amoroso estável, não consegue escolher uma profissão, ou consegue fazer a faculdade, termina a faculdade, mas não consegue se manter em algum emprego. E esta insatisfação, que às vezes até aparece ou como uma falta de apetite, ou como a pessoa vai se tornando obesa, que tudo tem a ver
com este vazio que está na constituição da pessoa e que em algum momento da vida ela escancara, ela se mostra maior. Eliana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso quadro. É importante para a gente saber também como é que é a profissão de um psicólogo. Muito obrigada. Eu que agradeço e muito sucesso pelo seu programa. E quando quiser, é só me chamar que eu venho. Com certeza. Nós conversamos aqui com a psicóloga Eliana Zanata e nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais uma edição de Bate-Papo com Jolie no seu Alerta Geral. Até lá!